Comprar imóvel no Brasil sem sair do seu país. É possível? Eu sou Cristina Magalhães, sou advogada imobiliarista, estrategista de patrimônio e hoje eu venho falar com vocês sobre esse tema que tem sido tão divulgado para brasileiros que moram fora do país e que tem sido também uma estratégia para um aumento patrimonial. No Brasil é possível sim fazer a compra de imóveis de pessoas que são residentes no exterior, mas é preciso ter enfoque na prevenção e na segurança jurídica dessa aquisição. Primeiramente, a nossa legislação ela permite que seja feita uma escritura pública eletrônica. Então, hoje, essa escritura ela pode ser feita por uma procuração para alguém que reside no país, ou ela pode ser feita através de assinaturas eletrônicas pelo e-notariado, onde os cartórios eles dão validade jurídica às assinaturas por meio de um processo totalmente digital, tá? A regularidade documental também é essencial para quem mora fora e está comprando um imóvel no Brasil, né? Primeiro, é preciso ter um CPF regular e ativo, né, perante a Receita Federal. Também é necessário fazer uma análise documental, né, desse patrimônio que está sendo adquirido, né? Nessa análise documental é feita a análise da certidão de matrícula, né, ou certidão de ônus, que a gente chama. Também é feita a análise de restrições judiciais, tanto do imóvel quanto do vendedor, irregularidades registrais, comprovação de renda, análise de crédito e compatibilidade financeira, né? Hoje os bancos eles disponibilizam o financiamento, linhas de créditos para quem mora no exterior, mas é necessária a demonstração de capacidade desse pagamento. Então, fiquem atentos a isso, porque muitas pessoas compram imóveis no exterior, começam a pagar, mas na hora de fazer o financiamento, não tem o financiamento aprovado, né, pelo banco, e isso acaba gerando muitos transtornos para quem está comprando imóvel, tá? Outros riscos que têm que ser identificados na hora da compra do imóvel é a existência de penhoras ou indisponibilidades que não são identificadas ali na certidão de matrícula, porque muitas vezes pode sim existir uma demanda judicial referente àquela matrícula ali daquele imóvel, mas ela ainda não consta na matrícula. Então é necessário fazer essa análise oculta de possíveis restrições judiciais com relação a esse imóvel. Também tem que ser analisado a legitimidade do vendedor. Isso porque, normalmente, por exemplo, imóveis que estão em processo de inventário, ou seja, que ainda não pertencem aos herdeiros, ainda pertencem à pessoa que faleceu, né? Nesse caso, precisa ser verificado se os herdeiros têm legitimidade para efetuar essa venda. Então, é preciso ter muito cuidado com imóveis que estão em processo de inventário. Outro fator que tem que ser considerado também são os contratos firmados sem revisão técnica, contendo, né, cláusulas que são excessivamente onerosas para aquela pessoa que está comprando. Então, tomem muito cuidado com contratos. Muitas vezes as pessoas assinam um contrato e não sabem o que estão assinando. E aí, na hora que surge o problema, é que a pessoa vai verificar o que estava escrito no contrato e ver o que ela assinou que realmente a prejudicava. Então, fazer uma negociação, né, de compra de imóveis sem análise jurídica do contrato, a pessoa corre um risco muito alto na hora dessa assinatura sem saber o que está assinando.
Esses problemas que eu venho relatando aqui são problemas comuns que ocorrem de forma corriqueira nos contratos de compra e venda, não só para quem mora fora do Brasil, mas quem mora aqui no Brasil também, que acaba não dando importância para esses pontos que vem sendo falado aqui, né, no canal, e que as pessoas muitas vezes elas ignoram uma análise de contrato, elas ignoram uma verificação do vendedor e depois acabam caindo, né, em questões judiciais, em processos judiciais, porque não fizeram essa análise preventiva, né? Então, outro ponto que é muito relevante, que a gente tem falado muito isso aqui, né, nos vídeos, a liquidez de mercado, o potencial de valorização daquele imóvel e a demanda locatícia, porque tem que ter estratégia na hora de comprar um imóvel. Muitas vezes as pessoas vão pela beleza do imóvel, né? Vão pela facilidade ou pelo preço, mas esquecem de olhar de forma ampla o que aquele imóvel pode rentabilizar para a pessoa no futuro, né? Ou o que ela pode rentabilizar para a pessoa de imediato. Então, um imóvel ele tem que ser comprado, mas com uma estratégia de valorização. E isso é um ponto chave na hora de comprar o imóvel, quando você tem estratégia, quando você pensa no quanto ele pode valorizar lá na frente. Outra coisa é a estrutura financeira e fiscal, né? Existem condições de residente fiscal, né, para quem mora no exterior, que há maior transparência na hora de demonstrar a renda e o patrimônio para as instituições bancárias. Então, quando existe, né, uma relação financeira com os bancos no Brasil, dão maior facilidade na hora da validação do crédito. Então, tudo isso facilita na hora do comprador efetivar aí um financiamento bancário, né? Outro ponto que exige método na hora da compra, que aqui na Advocacia MQS a gente tem um método que se chama método protege. Esse método ele realmente vem como facilitador para que a pessoa haja de forma preventiva, né? E nesse método ele existe quando você está fora, né? Você depende de fotos, depende de uma relação com terceiros que vai lá olhar o imóvel para você, ou de informações comerciais, né? De um corretor de imóveis ou de uma imobiliária, né? Mas você não se preocupa com o início, né, da compra de forma estratégica de um imóvel, né, seguro e que vai ter uma valorização lá no final, e não se preocupa com aquela negociação, com aquele planejamento na hora de negociar. E isso tudo, o nosso método ele apresenta aí de forma bem significativa essa prevenção na hora de comprar o imóvel, né? Então, como o método funciona? Existe a formalização, né, dessa compra por meio de escritura pública, e ela pode ser feita de forma eletrônica, e também a assinatura pode ser feita de forma digital pelo e-notariado. A pessoa não precisa estar aqui no Brasil e não precisa ter um procurador no Brasil para poder assinar. Além disso, né, as pessoas se preocupam muito com a escritura ou com o contrato de compra e venda e não se preocupam com o registro. E o registro é o que torna efetivamente dona aquela pessoa que está comprando um imóvel. E o registro ele é feito no cartório de registro de imóveis, onde após a escritura é feito o registro daquele imóvel, no nome da pessoa que está realmente comprando. Então, além de toda a estrutura, né, de segurança jurídica para evitar riscos na hora da compra, ainda existe a estrutura para fazer o acompanhamento, tanto na hora de fazer a escritura no cartório de notas, quanto na hora de fazer o registro no cartório de registro de imóveis. Então, o método protege, ele age de forma preventiva, né?
evitando, né, passivos ocultos, ou seja, dívidas que você não sabia da existência dela. Impede também a formação de um patrimônio de forma irregular, ou seja, o que é um patrimônio de forma irregular? É aquele contrato de compra e venda que você não registrou, que não fez escritura, é aquela escritura que você não levou ao cartório de registro de imóveis para poder registrar, para você se tornar efetivamente dono. Então, quando você tem um imóvel por meio de um contrato de compra e venda e nunca registrou, isso significa que esse imóvel ainda não é seu. Ele é da pessoa que está lá registrado, ou seja, ou do vendedor ou de quem quer que seja que tenha o nome registrado no cartório de registro de imóveis. Então, esse imóvel que você tem, que você diz que é seu por meio de um contrato de compra e venda, na verdade ele só passa a ser seu à medida que você faz o registro no cartório de registro de imóveis. E aí reduz também os riscos de prejuízos e também de decisões mal estruturadas, ou seja, de você comprar um imóvel sem pensar no que ele pode valorizar, sem pensar na estrutura de aluguel. Será que esse imóvel, esse bairro onde eu estou comprando, será que ele realmente é um bairro onde as pessoas gostariam de fazer locação? Né? Eu estou comprando um imóvel, eu não moro no Brasil, estou comprando um imóvel para poder locar ele. Será que as pessoas querem locar um imóvel nesse local onde eu estou comprando um imóvel? Será que ele é bom para esse tipo de negócio que eu estou querendo fazer? Então, isso é muito importante na hora de você avaliar antes de você comprar um imóvel, né? Então, o método, ele dá decisões preventivas e mais vantajosas para quem está comprando um imóvel. Se você mora fora, você quer comprar um imóvel sem sair do seu país, você consegue sim, desde que você se estruture e que você planeje e tenha um método para poder comprar esse imóvel. Essa é a dica de hoje e assistam aí, curtam e enviem esse vídeo para quem mora fora e quer comprar um imóvel aqui no Brasil.